bem-vindos a mais um programa Conecta Esportes. Hoje vocês vão ficar por dentro de tudo que rolou na nossa entrevista com Muricy Ramalho. Mas antes, eu gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores do programa Conecta Esportes. Frango Frito, Padaria Barcelona, Bruninho Barbearia, Casa de Carnes Lucianete, JC Controle de Pragas, Belong, Gênesis Sports, Mil Cores Casa de Tintas, Espaço Digo 10 Futevôlei, Lava Rápido e Lanchonete Plus, Euro Esportes 018 Thiago Machado, Mazarran Semijoias, Mega Shop, Marmoraria Rodrigues. Técnico Sambo, tocou Neymar, no flow, por onde a gente passa. Boa noite, Muricy. Seja muito bem-vindo aí ao programa Conecta Esportes. Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês. Valeu. Muricy, eu sou o Douglas, né? Estou aqui com o Leandro. Eu sou apresentador do programa Conecta Esportes. O Leandro, nosso comentarista. Eu sou ex-atleta do atletismo, né? E o Leandro, ex-jogador de futebol. Para nós é uma honra estar recebendo você aqui em nossa live hoje no Conecta Esportes. E a gente espera que seja um sucesso aí. A gente confessa que está um pouquinho nervoso, né? Você é muito respeitado por nós e por todos aqui nessa live. E gostaríamos de te dar as boas-vindas. Que você seja muito bem-vindo aqui no Conecta Esportes. Né, Leandro? É isso aí. Muricy, boa noite, em primeiro lugar. Bem-vindo ao nosso programa aqui. Nosso programa é aqui da região de Assis, aqui. E nós estamos aqui para divulgar bastante o esporte aqui da nossa região. E é um prazer enorme estar com você aí na nossa live de hoje. É isso aí. Até gostaríamos de começar te fazendo uma pergunta aí, Muricy. Se você conhece a nossa região aqui de Assis, já veio para cá, conhece os times da nossa cidade, que é o Vossen, o Assisense, ou já ouviu falar, em alguma oportunidade já passou por aqui, Prudente, Marília, né? Bom, primeiro eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. E sempre é bom falar com atletas, né, do esporte, né? Não é só do futebol, mas de todos os esportes, porque o esporte é fundamental na educação de todos nós, né? Eu conheço o cara, conheço o Marília, conheço o Vossen aí, e assim, mas assim, só de falar mesmo, né? Não tive a oportunidade de jogar aí ou visitar, né, como treinador, né? Mas a gente ouve falar, né? Porque a gente acompanha todas as categorias, né? Todas as divisões, né? Então a gente está se interessando muito por isso, né? Então é claro que hoje aqui vamos conversar de muitas coisas e conhecer bastante a região aí. Ô Muricy, como iniciou a sua carreira aí no futebol? Bom, eu comecei com 9 anos de idade no São Paulo, né? Jogava, né? Quando eu tinha dente de leite na época, né? E também joguei futebol de salão no São Paulo na época, porque com 9 anos de idade, 10 anos de idade, não tem uma categoria específica para você. E aí a gente inicia no futebol de salão, que é muito bom, né? Para que a gente, pela habilidade, pelo espaço curto, pelo drible, né? Tudo que você vai fazer no futebol de campo, no futebol de salão, você aprende bastante, né? E aí começou a minha carreira, ou seja, infantil, juvenil de São Paulo, juniores, profissional. E aí depois fui jogar muitos anos no México e voltei e comecei a fazer tudo como treinador também, desde a base até profissional. Legal. A gente sabe que a iniciação no esporte ela é muito importante, né? Ainda mais o pessoal, os clubes que incentivam o esporte. Você é um desses municípios que sempre apoia a categoria de base. O que você vê de hoje em dia a nossa categoria de base aí? Bom, eu acho que a gente perdeu um pouco só a essência, né, do nosso futebol, porque eu acho que estão exagerando um pouco, né, no que diz respeito a muitos professores e poucos treinadores, né, porque o treinador ele treina, né, o professor é técnico, e tirou um pouco do brilho do jogador nosso, né. Estão exagerando demais no que diz respeito a parte tática. O jogador ainda muito jovem, né? Isso tira um pouco a alegria do jogador brasileiro, a forma de jogar, o drible, todas essas coisas que sempre foi o nosso forte, né? A gente quer meio que parecer muito com o europeu, mas só que a gente não dá para seguir no europeu, porque
Lá eles têm outra educação, outra alimentação, outro tudo, né? E aqui não, a gente é criado diferente, entendeu? Então, a gente foi buscar uma coisa deles, que é a força, e eles buscaram a nossa técnica e levaram para lá. Então, eles estão levando muita vantagem, né, em relação a isso, porque hoje eles estão com a técnica e a força, nós ficamos só com a força. Então, nós estamos com muita dificuldade, né, de revelar jogadores, porque a gente toda hora revela jogadores, mas a gente revela jogadores a nível que não é assim os melhores, ou seja, a gente só tem um diferente no Brasil, um, e isso é muito pouco, que é o Neymar. Isso é muito pouco. A revelação de vários jogadores continua, mas de diferentes, não. Então, a gente tem que mudar um pouco esse método de trabalhar a base, né? Deixar o jogador tomar decisões, deixar o jogador gostar do futebol, fazer a maneira do que nós sabemos, né? Mas estamos querendo fazer uma outra coisa e não estamos conseguindo. Com certeza. E, Muricy, nós tivemos uma live com o David também aí. Você já trabalhou com o David, eu acho. E eu fiz uma pergunta para o David se ele acha que hoje, os jogadores de hoje, os atletas de hoje, acho que eles estão muito mimimi, né? E eu, como um ex-atleta, quando eu jogava antigamente, para a gente chegar no profissional era muito difícil, né? Era muito competitivo, tinha muitos atletas de alto nível e vários jogadores sendo revelados. E quando chegava no profissional, na minha época, tinha Marcelinho Carioca, eu fiz a minha base inteira no Santos, né? Depois do Santos, aí eu sou muito grato pelo Santos, né? Eu fui campeão do Santos em 2002, campeão brasileiro dos meninos da Vila. E eu fiz essa pergunta para o David. Se os jogadores de hoje estão com muito mimimi, por isso que não revelamos vários atletas como revelavam antigamente, né? Acontece que a lei está favorecendo muito, né, os jogadores, né, e os empresários. Então, o clube fica refém, né, com essa coisa de contrato. Então, você faz um jogador desde 11 anos de idade e você é capaz de perder logo ali na frente, né? E aí existe toda muita gente do lado do jogador, né, que orienta o jogador diferente do que pensa o treinador, diferente do que pensa o clube, né? Ele já pensa logo, ele não pensa mais em jogar profissionalmente no seu time, né? Como você começou no Santos, você gostaria de jogar no Santos. Esse é o primeiro pensamento. Hoje não, hoje ele está na base, ele está pensando na Europa já. Então é só um trampolim o time profissional. E isso não é bom, porque tira o comprometimento do garoto, entendeu? O técnico fala uma coisa, orienta alguma coisa, porque o clube pensa dessa maneira, vai o empresário, vai a família, vai várias pessoas que se interessam em outras coisas do jogador e fala outro tipo de coisa para o jogador, outra orientação. Então, fica esse clima, né? Não pode tocar no jogador, não pode, sabe, dar bronca no jogador, entendeu? Então, o jogador hoje está muito assim, tipo de uma muleta, entendeu? Ele não aceita mais nada, não aceita uma cobrança. Só que eles têm que saber que são profissionais, são pagos para isso. E tem que trabalhar, cara. E tem que ser cobrado, né? Então, mas isso é muito importante, por isso que a base é muito importante. O jogador já ser orientado lá de baixo. O que ele vai ter que fazer no time de cima, entendeu? E muitas vezes não é. E aí vem com defeito de fábrica, né? Como a gente fala, né? Vem com dificuldade para jogar em cima, né? Muricy, como você mesmo citou aí, alguns jogadores acabam sendo até intocáveis aí, acabam tendo muita diferencial, assim, a família, empresários, tudo. Você acha, falando desse termo aí, você acha que isso é uma das maiores dificuldades dos treinadores atuais, ter que lidar com essa situação? Claro que tudo vai mudando e o técnico também tem que ir mudando junto com as coisas, né? Porque não dá para ficar parado, né? Existem coisas boas no passado, mas também existem coisas boas hoje também, né? Então, o treinador tem que acompanhar isso, né? Tem que acompanhar essa evolução do atleta, né? Porque o atleta hoje, eu acho que ele está mais profissional, entendeu? Que antigamente, né? Mesmo porque ele depende mais do físico hoje do que antes, né? Antes era muito mais a técnica do que o físico. Hoje é o contrário, né? Muito mais físico do que técnica. Então, o jogador é consciente disso e se cuida mais, entendeu? Então, o técnico, a comissão técnica tem que evoluir também. Isso aí a gente não pode deixar de
de pensar, ou seja, o tempo vai passando e vem a evolução e você tem que ir crescendo, você não pode ficar parado, entendeu? Então, uma coisa é natural você acompanhar esse ritmo dos jogadores de hoje. Né? Sim. Agora, Muricy, vamos fazer uma pergunta para você agora. O Muricy jogador. O Muricy, quando era jogador, disse que tinha um cabelão, né? É verdade que teve um treinador que implicou com o seu cabelo? Porque antigamente, no meu tempo, existia os treinadores assim, muito linha dura, né? Muito disciplinador, né? E eu tive esse treinador realmente, o Poi. O Poi era um argentino, foi goleiro do São Paulo, né? Grande goleiro. E também grande treinador, né? Só que ele era muito bravo em relação a comportamento, assim, de visual, de roupa, né? Dessas coisas assim, né? Só que a gente era jovem, né? Na nossa época, a gente gostava dessas roupas, né? Gostava de cabelo grande, né? Porque a nossa geração é dos Beatles, né? Gente que usava cabelo comprido, né? O meu era aqui também. Então, a gente gostava disso. Só que ele era muito bravo e ele não gostava que a gente usava esse tipo de cabelo, nem roupa assim, extravagante, entendeu? E aí, claro, a gente discutiu várias vezes com ele, né? Porque era uma coisa que, para mim, não tem nada a ver, né? Eu até hoje, como treinador, como pessoa, não me importo o que o jogador usa, se usa brinco. Hoje usa brinco, né? Porque cada década tem sua moda, né? Hoje é brinco, hoje é outras coisas, entendeu? E eu nunca me importei com isso, mas ele era muito bravo e às vezes não me deixava treinar, mandava eu embora, porque eu tinha o cabelo comprido, entendeu? Para você ver como é que era diferente, né? Mas como eu Mas não jogava cortou bem... o cabelo, né, Muricy? Oi? Mas não cortou o cabelo, né? Mas como eu jogava bem, né? Eles me aceitaram. Aí o dia que eu joguei profissionalmente, que eu estreiei no time de São Paulo com 16 anos, para 17, eu tive a oportunidade, né? Que era muito difícil a oportunidade antigamente, porque tinha muitos jogadores bons, né? Na cada posição, né? Mas deu sorte que naquele dia eu tive a oportunidade. E aí, meu, é assim, você tem que agarrar a oportunidade. Você jogou, você sabe, né? Você fica esperando, tem que estar preparado. Na hora que surgir, uma hora vai surgir, você tem que estar pronto, né? E eu estava muito pronto. E aí joguei muito bem. Aí, meu, não cortei nunca mais o cabelo, né? Me tornei titular do time. Aí já era. Ô, Muricy, nessa fase aí que você iniciou até, eu queria saber se em algum momento da sua carreira como jogador, você já sonhava em ser treinador, já se imaginava treinador, ou isso nem passava pela sua cabeça? Não, então, isso aí, eu, assim, quando jogava, nem pensava em nada de ser treinador, nada, porque eu queria jogar futebol, cara, né? A gente nem pensava nada. Nosso tempo, a gente ganhava muito pouco, entendeu? Então a gente não tinha, assim, muita noção. A gente queria jogar. Esse era o nosso negócio, era jogar futebol. A gente se divertia, ganhava pouco, mas se divertia. Agora, na época que eu comecei a jogar, que eu era muito novo, eu, assim, dentro do campo, já procurava organizar os jogadores, até os mais velhos, entendeu? E aí, os mais velhos, me diziam, pô, você tem muita personalidade, você um dia vai ser treinador, porque você, pô, dá dura na gente, é muito folgado, aquelas coisas. Já tinha uma voz de comando, já. Então, já tinha, e eles diziam isso, né? Mas eu nunca tive, assim, pensamento de ser treinador. A primeira coisa que me vinha era jogar, eu queria jogar futebol, entendeu? Não tinha nem ideia, porque treinador é uma outra realidade, é outro mundo, né? Eu nunca me vi, por exemplo, no lugar do Tele. O Tele foi meu treinador, do Minelli, né? De todos esses treinadores assim, Poi. Eu nunca me vi no lugar dele, porque eu achava que era uma situação muito difícil, né? E é difícil mesmo, né? Mas eu queria jogar, então nunca pensei, não. Ô, Muricy, e a sua formação mesmo como jogador foi só no São Paulo? Só, eu comecei no São Paulo, né? E na base, joguei profissionalmente, e depois fui para o México, fiquei muitos anos no México, né? 6 anos no México. E aí encerrei minha carreira, né? Fui para o Rio também, na América. Então, mas a minha base, a minha formação como atleta e como treinador foi no São Paulo. Mas nessa época que você estava no São Paulo, eu vi que nós temos um amigo em comum aí. Até eu trabalhei com esse amigo seu, o nosso grandioso Serginho Chulapa. Ah, o Chulapa não é meu amigo, é meu irmão, né? O Chulapa
E ele era da sua época, né? Ele também fez Isso. a base também ali no... A gente jogou desde o infantil junto, ou seja, a gente foi criado junto, né? Eu frequentava a casa dele e tudo, né? É um amigo e irmão, porque aí a gente foi subindo, juvenil, até chegar no profissional junto, jogamos muito tempo junto, né? E a gente é amigo até hoje. Claro que a gente não se vê muito, porque ele mora lá em Santos, né? Isso. Então, estou um pouco longe dele, mas a gente se fala, é um cara que é um irmão que eu tive no futebol, né? Mas o Serginho é um cara sensacional, né, Muricy? Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Santos. E eu não sei, o jeitão dele, ele chegava com a camisa no ombro. Não sei como é que era da época de São Paulo, né? Você não punha a camisa na cabeça, né? Era o jeito dele, né? O jeito de que... Mas é que então, acontece que ele nunca assim levou muito a sério para ser treinador, entendeu? Quando faltava um treinador assim, ele era interino, ele entrava lá, né? Mas ele se preparou mais para ser auxiliar, né? Ele nem seguiu a carreira de treinador, né? Mas ele, como pessoa, é espetacular, né? Cara engraçado, aquela gente do bem pra caramba, né? Um cara muito bom. Muricy, assim como você disse, quando você era jogador, você só pensava em jogar, não tinha outros pensamentos em relação a ser treinador, nada. Como que foi essa transição da sua vida? Como que você começou a pensar em ser treinador? Como que foi essa transição na sua vida? Então, eu como joguei muitos anos no México, né? E aí você começa a pensar, né? Fala, pô, vou voltar para o Brasil, vou fazer o quê, né? Começar a jogar por jogar e não receber, essas coisas todas. Então, eu tenho que me preparar, né? Eu já comecei, no final da minha carreira, já me preparar, né? Naquele tempo, existia cursos de treinadores também aqui no Brasil, né? O Sindicato dos Treinadores, né? Ou na USP, que era a universidade, tinha técnicos estrangeiros que vinha fazer curso, entendeu? Então, eu fiz vários cursos, né? Então, isso era uma coisa normal, como é hoje também. Hoje tem vários cursos, claro que melhores, né? Principalmente da CBF, né? Mas é igual, no meu tempo também, eram os estudos, né? E depois a prática, né? Que é importante, não adianta você só ter os estudos, né? Você tem que ter o estudo, mas pôr na prática, porque na prática é que a gente vai saber se você é bom ou não, entendeu? Então, a prática é fundamental. Então, eu cheguei na base de São Paulo bem preparado, mas foi na prática que eu fui ver se eu tinha condições mesmo, entendeu? Fui trabalhando e fui dando certo, porque para você mostrar realmente se você é bom ou não, é o resultado, não tem como, né? Isso é um jogo, é futebol, né? Sem o resultado, a gente não vai saber. Você pode, às vezes, ganhar uma vez, mas para você ser um bom treinador, você tem que mostrar resultado várias vezes, né? Então, a gente vai ter que se preparar muito bem para ter resultado, porque é a única maneira de eu saber se você é bom treinador ou não, entendeu? Porque eu não te acompanho todos os dias. Então, eu tenho que ver se você é bom treinador quando você vai no jogo, porque é um jogo, você tem que ganhar do outro, entendeu? Então, é isso que a gente vê no treinador. Sim. E nesse início aí, você teve alguma dificuldade que às vezes fez você pensar em, não é para mim, não quero, ou sempre foi seu pensamento primordial, vou estudar e vou virar? Não, é claro que desde quando você entra, né, nesse mundo, né, você já está determinado que é o que você quer, né? É o que eu escolhi. Claro que você escolhe na base para ser um técnico um dia, se você quer ser um técnico de ponta, quer ser um técnico de segunda divisão, quer ser um técnico de base, você escolhe. De acordo com o que você vai escolhendo, é a pressão que você vai sentir, é o estresse que você vai sentir, é você largar muitas coisas para atender isso, entendeu? Então, isso você vai ter que escolher. Que tipo de treinador você quer ser. Porque se você quer ser treinador, por exemplo, como no meu caso, que fui treinador de muitos times grandes, não é fácil. É muito sofrimento, é muita, sabe? Tem que se dedicar muito, né? Tem que abrir mão de muitas coisas, entendeu? Então, você vai ter que escolher isso aí, sabe? Então, você começa nos estudos, mas você vai ter que escolher o que você quer ser. Mas hoje está mais difícil, né, Muricy? Para você ser um treinador hoje de ponta, você tem que fazer vários cursos, né? Como é que era hoje para antigamente, quando você iniciou a sua carreira de treinador, era mais fácil? Eu também fiz esse curso também do sindicato. Eu fiz no sindicato lá no Rio Grande do Sul.
Não, mas é tudo igual, não é diferente de hoje, de ontem. É tudo. Naquele tempo também tinha que estudar e tinha que trabalhar, tinha que mostrar o resultado. Não tem diferença, entendeu? O futebol é assim sempre. Existe a preparação, claro que outro tipo de preparação hoje, porque tem uma preparação mais física, né? Se estuda mais, mas o resto é tudo igual, é a prática igual, entendeu? Então não tem diferença do que era antes do que é hoje. Só os sindicatos que são diferentes. Hoje é a CBF que dá curso. Antigamente eram os sindicatos dos treinadores, entendeu? Então, mas a diferença não existe. Tem que estudar, tem que se preparar, e aí sim, na prática, a gente vai saber se você é bom ou não. Ô, Muricy, a gente sabe que você conquistou 3 títulos brasileiros consecutivos com o São Paulo. Queria que você contasse um pouco para a gente de como que foi isso, como que foi a preparação. Você já esperava que poderia chegar a 3 títulos ou um diferencial que tinha esses elencos? Como que foi para você a conquista desses 3 títulos? Não, a coisa mais difícil de você conquistar assim seguido é você convencer as pessoas que quando você ganha um, você não se acomodar, entendeu? Porque o brasileiro, ele quando tem um sucesso, ele se acomoda, ele acha que está tudo certo, já ganhamos um título, está tudo bem. Então, minha maior briga sempre, quando eu ganhava um título, era fazer a cabeça dos jogadores que tinha que continuar trabalhando, que tinha que continuar ganhando. Né? Se a gente quisesse permanecer no topo do negócio, né? Porque o difícil não é chegar, é difícil se manter. Então, se você quiser se manter lá, então a cobrança é maior, tudo é maior, entendeu? Essa era a minha maior dificuldade que eu tinha de convencer todo mundo, diretoria, comissão técnica, jogadores, que ganhamos legal, só que é o seguinte, começa outra vida ali de novo, em janeiro começa tudo de novo. E você tem que ganhar, você tem que mostrar para os jogadores, ou seja, vão ser valorizados, né? Vão fazer bons contratos, né? Só que é o seguinte, exige um sacrifício, e tem que ter um cara que cobra esse sacrifício. Quem é o cara? É o treinador. Então, o treinador tem que ser um cobrador de objetivos, cara. Ele tem que ser, sabe, tá o tempo todo cobrando, porque senão se acomoda, todo mundo se acomoda. E você não consegue, não, porque é muito difícil, mas muito difícil você conseguir um tricampeonato brasileiro. É muito complicado. Porque é um campeonato dificílimo, né, muito longo, né? No meio dessa competição tem várias competições diferentes. Quando você perde, cria um tumulto, cria um mal-estar. Então, mas é uma competição que você, para repetir, você tem que cobrar muito. Então, quando você trabalhava, ganhou um título no ano seguinte, eu treinava mais. E, claro, o jogador não entendia isso. O jogador ficava, né? Pô, professor, somos bicampeonato, você quer treinar 2, 3 vezes por dia? Mas é assim, cara. Você, para ganhar, tem que ganhar mais. E para isso, tem que trabalhar mais. E nesses elencos, Muricy, que teve a mudança, né? Que o jogador é sempre assediado, né? Quando ganha título, sempre tem jogador saindo e você tem que trazer jogador para compor essa posição. E no São Paulo ele tinha esse limite de atletas, ou 5 atletas, podia vender o quanto queria, ou como que foi nessa situação de você trazer os atletas novos para essas posições? O que é mais importante no time de futebol é você ter uma ideia de jogo, ter uma filosofia de trabalho, ter um conceito já bem claro. Né? O que não acontece muito no time brasileiro. Então, São Paulo tinha uma maneira de jogar, ou tinha 2 maneiras de jogar, né? Então, a gente ia no mercado, quando a gente sabia que ia perder 2, 3 jogadores, porque a gente sabia mesmo, porque os nossos jogadores se valorizavam muito, só que a gente também já ia no mercado, já buscar jogadores, poucos, 3, 4 jogadores, para desenvolver aquela ideia de jogo, entendeu? Não era aposta, não tinha aposta. Se a gente perder um livro, a gente ia buscar um livro no mercado, mas que era parecido com o que a gente jogava. Então, a coisa mais importante de um time de futebol é a ideia, é o conceito. E o dia que você tiver isso implantado, fica fácil, você não vai errar tanto, entendeu? Você pode até errar, mas não tanto. Você vai no mercado buscar jogadores para desenvolver aquilo, porque você já tem a ideia do jogo, entendeu? Então, isso é a coisa mais importante, né? Primeiro você desenvolver isso. Por isso que na época a gente jogava sempre, eu jogava com 3 zagueiros, eu jogava com linha de 4, mas eram esses 2 sistemas sempre.
Então, tudo se sabia do nosso time. O time era muito bem treinado. Então, você trocava 2, 3 jogadores, não acontecia nada. Mas se você não tiver um conceito de jogo, não tiver uma filosofia de trabalho, é muito difícil. Com certeza, até essa conquista dos 3 títulos seguidos foi por você colocar essa ideia sua em prática. Teve algum time, algum clube, algum elenco que foi difícil de aceitar a sua ideia de jogo, Muricy? Não, por quê? Porque a ideia de jogo não é sempre uma ideia só. Porque essa ideia em outro time não serve. Tem que ir adaptando. Porque em outro time você não tem os jogadores igual você tem nesse. Né? Por exemplo, no São Paulo eu tinha um time muito forte. Time fisicamente muito forte. Né? No Santos eu tinha um time pequeno, mais técnico. Mais rápido, mais técnico. Então, você não pode usar o mesmo sistema de jogo, por exemplo, no Santos, que eu fui campeão da Libertadores, do São Paulo, fui campeão brasileiro. Era diferente. Porque você tem que respeitar as características dos jogadores para depois desenvolver a sua ideia, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei no Sul também. No Sul, um futebol diferente. Um futebol de muita força, de muita pegada. Antes, agora mudou bastante. Mas era de muita pegada, muita força. Então, você não pode ir lá com outro futebol, que você não vai dar certo, entendeu? Então, você tem que se adaptar ao lugar que tem, entendeu? Porque cada lugar é um futebol diferente. É isso aí, mas que nem você falou aí do Santos. O Santos, quando foi campeão em 2002, né, que era nosso elenco era só de moleque, e aí depois eles começaram a implantar as categorias de base, né? E você foi campeão com o Santos numa base forte também que veio, né? Neymar, Ganso, aí já tinha alguns outros jogadores mais experientes, que era o Léo, né? O Renato. Nesse time, você acha que tinha um diferencial que você implantou a sua tática nele? Olha, quem que vai trabalhar no Santos tem que saber o seguinte, que o Santos tem uma maneira de jogar desde o Pelé, e não adianta você, como técnico, vai lá querer mudar. É um time agressivo, é um time que joga no ataque, é um time de correria, e é um time de garotos. Eles querem pôr o moleque da base. Né? Claro, você tem que mesclar um pouco com alguns veteranos. A diferença, por exemplo, quando eu cheguei lá, o time não estava bem quando eu cheguei na Libertadores, porque era um time muito agressivo, mas ao mesmo tempo também tomava muitos gols. Porque não tinha uma organização sem a bola. Era um time que só pensava em jogar com a bola, só pensava em atacar. Então você tinha que arrumar um jeito de equilibrar isso. Então não foi difícil, né? Só pus ali um Adriano, que era um jogador, porque sempre tem que ter um carregador de piano. O Adriano ali pode atacar todo mundo. O Adriano está sempre ali por trás na cobertura, entendeu? Então, ajeitou o time do Santos. Agora, você não dá para mudar a maneira de Santos pensar. Todo treinador que vai lá tem que jogar sempre propondo o jogo, sempre para cima do adversário. Porque isso é uma característica do Santos. A torcida não aceita a outra. Ô, Muricy, falando de Santos, a gente sabe que você trabalhou com o Neymar. Como que foi ter trabalhado com o Neymar? Como que era um dia a dia treinando o Neymar ali dentro do seu grupo? Muito bom, pô. Além de ser um baita jogador, né? Peguei ele com 19 anos, um baita profissional, um atleta acima da média, entendeu? Porque esses caras, para chegar a ser o que eles são diferentes, não vai chegar mais ou menos. O cara tem que ser sacrifício, tem que treinar pra caramba, tem que se cuidar. O Neymar sempre foi assim. Neymar, no time do Santos, ele era o melhor preparo físico do Santos. O Neymar ficou 2 anos sem entrar no departamento médico. O Neymar era muito forte, entendeu? Então, todo esse tipo de jogador, nada é de graça, entendeu? Nada é sempre com muito sacrifício. Então, o Neymar no dia a dia é espetacular. Cara do bem, moleque bom, moleque educado, gente boa, moleque de grupo. Então, esse tipo de jogador, assim, que nem Neymar, que nem Fernandão, que eu trabalhei, Kaká, esses caras são craque, e craque é mais fácil de trabalhar, entendeu? Dá pouco trabalho. É que os craques, né, o Muricy, os craques, eles preparam mais, né? Porque ele alcançar esse objetivo, ele alcançar esse patamar, eles têm que ser muito profissional. Que nem o Ronaldo Fenômeno, o Kaká tem uma história. Eu sou muito amigo do Dagoberto também, outro jogador também que trabalhou com você, que é um jogador também super profissional, né? Eu acho que o jogador chegar nesse nível, ele tem que ser diferente, né? Então, é porque esses caras, eles querem chegar a esse nível, é igual treinador. Eu escolhi ser treinador de time grande.
Cara que você começa nos pequenos. Mas eu queria chegar lá. Esses caras também, eles querem chegar sempre ser o melhor. Então, por isso que é fácil trabalhar com eles, entendeu? Porque eles já têm um pensamento de querer ser melhor. E quando você tem o pensamento de querer ser melhor, já está meio caminho andado aí, né? E tem um outro atleta também, mas que você trabalhou com ele, que ele é um atleta que tem um potencial muito grande, né? Que é o Ganso. Nessa época que você trabalhou com ele, ele é um jogador sensacional, um jogador que pensa muito rápido, né? Apenas ele ser um pouco lento, mas ele coloca a bola em qualquer lugar, né? O que você me fala dele hoje, que ele foi para o Sevilha, se apagou, depois ele voltou para o Fluminense, né? O que você me fala do Ganso? Então, o Ganso é como você falou, jogador diferente, jogador que pensa mais que todo mundo, jogador que já teria a bola vem, já tem uma história para contar, né? Jogador que enxerga buracos que não existem, entendeu? Agora, o que prejudicou muito a carreira do Ganso foi as contusões, entendeu? Machucou demais, né? Mesmo no Santos já machucou, e isso prejudicou demais ele, entendeu? Então, e aí ele foi para o futebol de muita pegada, que é o Sevilha, na Espanha, que é um futebol de muita marcação, e já não se adaptou, né? Mas eu acho que o que mais prejudicou ele foi isso, entendeu? Foi as contusões, tirou um pouco, né? Tirou um pouco a mobilidade dele, entendeu? Então, e aí perde o lado competitivo do negócio, porque hoje em dia, você além de jogar, quando você está com a bola perfeita, você joga, que é o caso dele, mas ele sem a bola, ele não pode ser um a mais, ele tem que participar também, entendeu? Então, agora para participar, você tem que estar com uma condição física excelente, e aí depende muito da parte, né, se você não tem contusão, e ele teve muitas contusões, e isso aí prejudicou muito ele. Muricy, assim como você disse, você queria chegar em clubes grandes e iniciou dos pequenos e chegou no Santos, São Paulo, Palmeiras. Acho que essa é uma das perguntas que você mais recebe muitas vezes em qualquer entrevista, que até mesmo que você deixar para o pessoal que está acompanhando a live o porquê, né, que você negou o convite da seleção brasileira e quais foram as consequências disso para você, os pontos positivos ou um ponto negativo de ter negado esse convite para a seleção, ser treinador da seleção, né? Como você falou, você tem razão mesmo. Essa pergunta é que eu mais respondo, acho que não é de vez em quando, todo dia eu respondo essa pergunta, né? Porque é uma pergunta complicada, né? Porque você técnico de futebol, não concordar com o presidente da CBF e dizer não é normal mesmo. É verdade que não é normal, eu sei que não. Mas só que cada um escolhe o seu caminho, entendeu? Eu, como treinador, eu escolhi esse caminho de você, por exemplo, chegar a um time grande e cumprir, né, os seus contratos. Esse foi meu caminho que eu escolhi, né? Claro que no meio desse caminho eu tinha o sonho da seleção brasileira, claro que tinha, como qualquer jogador tem, o treinador também tem, né? Isso é uma coisa natural, né? Só que eu acho que o sonho às vezes não pode ser construído por qualquer jeito, não dá para construir passando por cima das pessoas. Eu fui para o Fluminense, né? O Fluminense, isso foi em 2010, o Fluminense em 2009 brigou para não cair, o Cuca salvou o Fluminense. Eu chego no Fluminense, o Fluminense estava 26 anos sem ganhar um título. Começa o meu trabalho, a gente assume a liderança, né? Assume a liderança, e nessa que eu assumo a liderança, a diretoria me chama, a gente acerta um contrato de 2 anos de palavra, porque ainda tinha que assinar, né? E nessa eu recebo o convite para conversar com o presidente. Então, no meio da conversa, eu expus o caso que eu tinha uma palavrado com o Fluminense, eu esperava dele, né? Eu esperava que ele conversasse com o Fluminense para me liberar, que com certeza ia me liberar. E ele disse que não, que eu tinha que resolver. E aí, como se você deixa para mim as coisas resolver, eu vou resolver do que o meu coração, eu vou resolver do que eu acredito. Eu posso até perder um sonho, mas eu vou resolver da minha maneira, dos meus valores, né? E eu aprendi com as pessoas que eu trabalhei, aprendi com meu pai, que você tem que assumir o compromisso, não importa se você assinou ou não, você tem que cumprir esse compromisso. Então, eu não podia simplesmente sair da reunião e ligar para o Fluminense e falar, olha, aquilo que nós conversamos semana passada, esquece. Eu não vou mais fazer parte disso aí. É muita irresponsabilidade. Então, aí você vai perguntando coisa positiva. A coisa positiva, tá certo, que a coisa foi muito ruim, você não está na seleção brasileira, a Copa do Mundo no Brasil, que eu ia ser o técnico.
Perfeito. Mas só que a coisa, vamos lá para o lado positivo, que é o que eu penso, que eu podia dormir tranquilo. Então, quando eu voltei e deu tudo certo, a gente foi campeão brasileiro depois de 26 anos. Em seguida. Sim. Aí depois fui campeão da Libertadores, fui bicampeão do Santos, do Paulista, fui campeão da Recopa. Então, entendeu? Você tem que fazer as coisas certas, cara. Agora, claro que no futebol isso é muito difícil, as coisas certas. Porque as pessoas não fazem, entendeu? Mas para mim é normal, cara. Para mim é obrigação, né? E você acha que teria algum momento certo do Muricy ter sido convidado para ser treinador da seleção que você teria aceito? Não, o momento certo era esse mesmo que eu fui convidado, porque na época, porque o treinador de futebol é que nem jogador, tem fase também. E naquela época eu estava em fase, estava em grande fase, eu era o melhor mesmo do Brasil, porque sempre tem que ser a grande fase. Então, na época era aquela mesmo. Então, eles me convidaram na época certa. Só que tem esses probleminha que eu penso e aí é complicado, né? Eu não abro mão disso. Só que para ser treinador, né, Muricy, é uma pressão muito grande, né? Que eu acho mais fácil ser jogador do que ser treinador. Né? Eu também acho. Então, qual que é a sua opinião quanto a isso, Muricy? É mais fácil ser jogador ou treinador? Jogador, porque o jogador é o seguinte, eu quando eu jogava, eu era um número 8, eu era um meia. Só que eu era um meia de chegada. Eu era um meia do drible. Quando você acessa o gol do Muricy, vocês vão ver algo parecido. Vai ver alguma coisa. Aí o que acontece? Eu podia pegar a bola e decidir o jogo. Eu podia. Né? Como treinador, eu dependo do jogador para decidir. E esse é o mais duro, porque você, como jogador, é uma coisa. Como treinador, você não tem a condição de decidir. Você não pode dar o drible, você não pode dar o chute, você não pode dar o passe. Então, você é terceirizado, você depende do jogador. Então, é muito mais fácil ser jogador. É muito mais fácil, porque o jogador, ele decide. Ele pode fazer a diferença, entendeu? Então, o treinador fica naquela angústia ali, pô, será que o cara vai dar o drible certo? Será que o cara vai fazer o gol? É complicado. Então, claro que é muito melhor ser jogador. E tem algum momento em que você, assim como você falou, como jogador é muito mais fácil decidir. Mas eu acredito que como treinador, teve alguma substituição, algum momento em que você fez uma alteração ali no time e deu certo e você pensou, poxa, eu marquei esse gol ali junto, essa foi por mim, ali teve algum lance que você se recorda? Algum momento? Não, porque é muitos, né? Mas também é muitos que você muda e não dá certo, entendeu? Isso não é uma matemática, não é exato o negócio, entendeu? Então, o problema é que você sempre faz para ter sucesso no negócio, na troca, ou na escalação do time, entendeu? Ou no treinamento, você sempre faz o melhor. Só que, às vezes, não dá certo. Isso é coisa... Porque isso é um jogo. Às vezes você está pensando uma coisa, mas o adversário também pensa. Né? O adversário também está de olho em você, também estudou, também treinou. Né? Então, várias vezes. É claro que é muito legal quando você faz um movimento que você acha que vai dar certo, e dá certo, pô, você é a glória, para você é um gol. Para você é um gol. Você não fala, porque é chato, né? O treinador tá falando, trazer a coisa para o lado dele. Né? Mas a gente, intimamente, assim, fala, pô, hoje eu mudei bem e deu certo, entendeu? Mudei o esquema tático, pus um jogador e deu certo. Isso pra gente é o máximo. É o máximo porque, sabe, mas você, cara, você não pode falar, porque isso é coisa mais do jogador, né? Tem que ficar para você, né? Então, muitas vezes acertei e muitas vezes errei. Isso é uma coisa natural. E, Muricy, agora, mudando um pouco agora, você foi campeão com o Santos, né, na Libertadores. O que foi jogar contra o Barcelona? Pra gente foi ótimo, porque o nosso time era um time muito jovem, né? E a gente precisava de uma experiência internacional. A gente só tinha experiência aqui, né? Um time muito jovem, né? E faz parte do jogador de futebol você ter experiências, né? Experiências internacionais. Eu acho que antigamente, que você não pegar essa época, no começo do ano, não tinha os campeonatos estaduais. Os clubes iam para a Europa jogar. Então fazia intercâmbio, entendeu? Fazia campeonato, fizeram torneios na Espanha, torneio na Inglaterra. Isso era muito bom para os nossos jogadores, porque é intercâmbio, né? Porque uma hora você vai jogar com eles na Copa do Mundo, alguma coisa, né?
E depois de muito tempo já acabou isso, porque agora tem o campeonato, logo em janeiro já começa o campeonato, você não tem tempo de nada, né? E acontece que o nosso time precisava rodar. E ainda mais enfrentando um Barcelona que, na época, não era um time, né? Uma seleção mundial, né? Só tinha, do goleiro ao 11, era só a seleção, né? Mundial, né? Então, para nós foi uma lição, foi ótimo, né? Deu muita experiência para todos nós, né? E é um mundial, pô. Você chegar no mundial não é fácil, cara, entendeu? Então, e para passar para a final ainda, porque você tem uma semifinal, né? Então, para nós foi uma experiência muito boa. E tem o extracampo, né, Muricy? Você tá no Japão lá, chegar lá e falar para os seus atletas, ó, hoje nós vamos jogar contra o Barcelona, ó, tem o Messi, tem só fera. Ah, mas já sabiam, né? Eles já sabiam. No Tour eles quase fizeram, só que pediu autógrafo ao jogador dos caras. O elenco estava O elenco estava diferente daquele dia, Muricy? É claro, porque esse cara, você estava enfrentando grandes ídolos que você admira, entendeu? Isso é uma coisa natural. Quando você vai enfrentar um Messi, um Iniesta, um Xavi, você fica admirando o cara, entendeu? É igual na época quando eu enfrentava os Pelé, Rivelino, esses caras, eu ficava olhando eles, cara, porque é um ídolo, né? Então, o nosso time também, o nosso time ficava admirando os caras, né? Porque os caras jogavam muito, né? E o Muricy, como treinador naquele dia, deu uma dura nos caras por talvez estar meio que admirando ou soube lidar ali com a situação? Como que foi aquele dia? Não, no jogo não, no jogo normal, porque você tem que saber que tem dia que você tem que pegar um pouco mais duro, porque às vezes o jogador está desconcentrado, não está focado, mas tem dia que você tem que reconhecer que o adversário é superior, é muito superior, e era muito superior. Então você não pode vir com tudo, jogador, ao contrário, você tem que abraçar o cara, explicar que aquilo lá faz parte da vida dele, entendeu? Então você tem que saber, você como comandante, como exemplo, você não pode toda hora também pegar duro, entendeu? Você tem que saber, tem que ter um limite das coisas. Então tem jogador que se você pegar duro nele, ele vai sentir mais. É bobagem. E tem jogador que você tem que pegar duro, entendeu? Porque ele gosta. Então isso aí é de cada atleta. Agora o treinador não pode todo o tempo pegar duro. Tem que saber que ele tem que estar trabalhando com o ser humano, né? Sim. O que era algo, quando você era treinador, que te deixava puto, que você ficava bravo, que você não aceitava acontecer, assim, então, ou com o time em campo, ou em treinamento, que era algo primordial que não podia acontecer no time do Muricy Ramalho? O jogador chegar atrasado. Chegar atrasado. No futebol, isso é uma coisa que dá às pessoas, às crianças, por exemplo, por isso que eu falei que o esporte é importante para as crianças, para a educação. Uma das coisas que ele dá é o horário, a disciplina. Você não, para mim, se você marca comigo, hoje nós marcamos 7h30, e se você não entra aí, eu não ia gostar, entendeu? Então, porque você tem que ter compromisso. Então, uma coisa que me irritava muito é quando o jogador chegava atrasado, e aí punha a culpa no trânsito, no carro que furou o pneu, entendeu? Aquelas bobagens, né? Que a gente já está acostumado, né? Então... A sogra está com dor de cabeça... sempre tem alguma coisa, né? Meu sogro morreu, teve um atleta que falou que o sogro dele morreu umas 3 vezes. Teve cara que matou a avó, aquele monte de coisa, né? Mas só que isso aí não dá para aceitar, entendeu? Por quê? Porque o jogador de futebol tem que saber que ele é um funcionário, cara. Ele recebe, ele tem um contrato, ele trabalha para uma empresa. O time de futebol pro espetáculo, é arte, tudo, mas também é uma empresa, pô. Ele te paga. Então você tem que ter compromisso. E um dos compromissos é horário. É horário em tudo. Você jogou, você sabe, horário do treinamento, horário para almoçar, horário para jantar, tudo é horário. Porque senão vira bagunça. Pô. Senão eu chego a hora que eu quero, você chega a hora que você quer. Então como é que a gente vai juntar todas essas pessoas? Não tem como, né? Cada um faz o que quer. Então, se é uma coisa que me irritava, era isso, era horário. Sim. Ô, Muricy, é até chato a gente te perguntar um jogador que sempre fazia isso, mas você tem algum jogador para citar que era o mais malandro da turma, de algum elenco dos que você trabalhou em algum clube? Algum jogador mais malandro? Não, no São Paulo tinha o Valber, né? Que também trabalhou com o Tele e trabalhou comigo um pouco também. Ele é esse tipo de jogador, assim, baita jogador, craque. Vai pesquisar dele, você vai ver que o jogador é esse. Craque. O Valber zagueiro? Zagueiro. O Valber...
Zagueiro espetacular, nunca vi um O jogador. Valber eu peguei ele em 2001 lá no Santos. Eu subi também em 2001 no Santos. Eu peguei ele nessa época dele, mas já estava no final da carreira, né? É um cara sensacional, mas horário para ele não tinha, né? E gostava de comer cebola com alho. Então, o problema dele era esse, às vezes desaparecia, entendeu? Chegava atrasado, mas era um baita jogador, craque, isso aí era craque, zagueiro craque, né? Então, mas tinha esse problema aí de horário, né? Pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a live aí, né, com o Muricy aqui no programa Conecta Esportes. Lembrando que nós somos um programa aqui da cidade de Assis, né, interior de São Paulo, e até pedimos para vocês aí que estão acompanhando, depois, se puder, entrar no nosso Instagram aí, curtir a nossa página aí e acompanhar os nossos vídeos que também saem no YouTube. E depois essa live com o Muricy vai ficar registrada lá no YouTube também, para que vocês possam acompanhar ela lá da melhor maneira. A gente já está quase chegando ao fim aí também, lembrando que nós vamos sortear no final, aí quando já se despedir do Muricy, depois nós vamos fazer o sorteio de 3 bolas da Eurosports. Ô Muricy, para a gente estar quase finalizando aqui, a gente sabe que atualmente você é comentarista, né? Como que foi para você aí essa transição para entrar como comentarista? Você teve alguma dificuldade de início? Como que foi para você? Então, eu nunca pensei nisso, né? De ser comentarista, mas aí houve o convite, né? Do pessoal da Sport TV e eu disse a eles, tudo bem, só que eu não posso ter o mesmo ritmo que eu trabalhava no futebol, né? E que eu não sou jornalista, então a minha função e faço até hoje, é falar dos treinadores, entendeu? De dizer às pessoas o que o treinador está pensando, porque a maioria não sabe o treinador. Eles comentam, mas eles não sabem. Então, eu tenho experiência, né? Trabalhei com vários, fui treinador também. Então, essa é a minha função, né? E claro que comento o jogo também, né? Mas estou aprendendo muito, porque é uma outra realidade, é uma outra função, né? Você tem que olhar para a câmera, né? Difícil pra caramba, entendeu? Não é fácil. Então, mas eu estou aprendendo muito, já estou há 4 anos, né? Faço programa de televisão, agora estou fazendo aqui de casa. E estou feliz porque estou no meio, né? Estou no meio da bola, que é o que a gente gosta, né? Falar de futebol. Estou conhecendo outras pessoas. Estou me reinventando. É importante a gente mudar um pouco para se reinventar um pouco. É isso aí. Muricy, muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua live com nós aqui no Conecta Esportes. Eu sou um cara muito feliz hoje de estar falando com você nessa live. E muito obrigado mesmo, obrigado de coração. É isso aí, Muricy. Obrigado, valeu por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, o tempo aqui do Instagram é um pouquinho curto, em 1 hora ela vai cancelar. A gente ainda vai estar sorteando 3 bolas aqui. E agradecemos você imensamente aí por ter dado essa oportunidade de estar te entrevistando aqui. A gente pede até desculpas por qualquer falha aí, mas muito obrigado aí pelo carinho com a gente aí. A mão tá suando aí de falar com o Muricy Ramalho. Oi? A mão tá suando de falar com o Muricy Ramalho. Não, que é isso. É um prazer falar com vocês aí. Mandar um abraço a todos os ouvintes aí, a todo o pessoal do interior. E se eu puder colaborar com alguma coisa, assim, né? Eu estou sempre à disposição. Quando quiser, é só convidar. Valeu? Um abraço a todos aí. Obrigadão, Muricy. Valeu. É isso aí, pessoal. Gostaram da entrevista com o Muricy Ramalho? Esse foi mais uma entrevista do programa Conecta Esportes. Esperamos vocês nas próximas e terão muitas novidades por aí. Valeu!